Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live da Amoricor. Hoje o tema escolhido ficou muito interessante. Eu pedi para vocês sugestões de tema e aí vocês foram mandando para mim essas sugestões. Eu achei essa sugestão maravilhosa. À medida que eu fui escrevendo, que eu ia conversar com vocês sobre o caminho de mesa, eu vi o quanto que esse tema é rico. Então vai ser uma live muito legal. Vamos aguardar um pouquinho as demais pessoas entrarem. Eu vou encaminhar alguns convites, porque às vezes a gente sabe que a live começa, mas nem todo mundo entra ao mesmo tempo. Então agora eu vou fazer os convites. Aguardem um bocadinho que já já a gente começa. Mas assim, nossa, já adianto que a gente tem muita coisa para conversar sobre o caminho de mesa. Puxa vida, nem eu assim esperava que pudesse ter tanta coisa para a gente falar sobre apenas um item. Pronto, eu já mandei convite para as pessoas e aí a gente já começa. Oi, Rose, boa noite. Então eu fui enviando alguns convites, aguardando as pessoas irem entrando, mas o ideal é a gente já começar, porque a gente tem só uma hora para conversar. E como eu disse para vocês, esse tema de hoje, que é como fazer uma mesa utilizando... Olá, tudo bem, Rose? Como utilizar o caminho de mesa no Table Decor. Então, assim, ficou um tema muito bom. O caminho de mesa é uma roupa de mesa assim super versátil. A gente vai encontrá-la em diversas opções de tecido e estampas. E aí isso daí vai fazer com que, à medida que a gente for encontrando o próprio estilo, fica mais fácil a gente realmente montar essas mesas. Mas a partir assim, do que a gente vai conversar... Olá, Dona Fátima, a Ju, boa noite. Gente, foi Dona Fatinha que sugeriu esse tema. Olha, eu tava falando pra todo mundo que eu amei. À medida que eu fui escrevendo sobre a questão do caminho de mesa, eu vi quanto assunto a gente tem realmente para falar sobre isso. E a primeira coisa que a gente pode falar sobre como montar essa mesa utilizando essa roupa é o seguinte. Oi, Ju! Então, é o seguinte, a gente quando fala sobre caminho de mesa, a gente está falando de table decor. A gente não está falando da etiqueta em si. Porque quando a gente vai falar e usar a etiqueta, a gente tem que ser, como pode dizer, pálido e anêmico, porque a etiqueta à mesa ela pede toalha branca, cristais e louças brancas, prata. Somente isso, nada mais que isso. Se a gente fugir disso, a gente já tá fazendo outra coisa, que é o table decor. Então, eu tô falando isso para justificar o nome que eu coloquei na nossa live, que ficou como usar o caminho de mesa no table decor. Então, todas as vezes que a gente utilizar o caminho de mesa, table decor. Tá? E o brasileiro, gente, ama um table decor, né? Nada mais gostoso do que a gente poder realmente utilizar a nossa criatividade para montar uma mesa linda. Fazer table decor é maravilhoso, porque justamente a gente pode brincar mais. Porque se a gente for usar etiqueta, nem nas flores a gente pode usar. É tudo, como eu já falei,
bem branquinho, tudo no pálido. E eu acho que assim, pra gente, quanto mais a gente puder usar cores, usar flores, harmonizar esse ambiente de acordo com quem a gente é, melhor. Então, a primeira coisa que eu tinha para falar com vocês era justamente falar sobre essa questão da etiqueta e do table decor, tá? A outra coisa, a gente tem que lembrar sempre que quando a gente vai planejar uma recepção, essa recepção ela tem que ser parecida conosco, com o nosso jeito, com o nosso estilo. Então, o caminho de mesa, ele vem justamente para trazer isso, para poder proporcionar para aquelas pessoas que vão se sentar àquela mesa, a nossa maneira de interpretar a mesa posta. Então, vai ter o nosso estilo colocado naquela mesa. E é isso que a gente tem sempre que tentar encontrar. Qual que é o estilo que me agrada? Quais são as cores que eu gosto de usar? Quais são os sentimentos que eu quero trazer ao preparar aquela mesa? E aí, quando a gente fala de caminho de mesa, cada pessoa chama o caminho de mesa de um jeito. Vocês sabem quais são as variações, os outros nomes que a gente usa para o caminho de mesa? Gente, eu não consegui lembrar de jeito nenhum. E todas as vezes que essa cliente vem me pedir, ela fala esse nome, mas eu nunca gravo, né? Alguém sabe outro nome para o caminho de mesa? Vamos ver se vocês lembram. A gente chama caminho de mesa também de... E assim, às vezes essa variação também vem da forma com que a gente coloca esse caminho de mesa. Isso, trilho. Então a gente pode chamar de trilho de mesa. Por que a gente chama de trilho? Quando ele fica exatamente colocado na mesa na forma horizontal, tá? Nas cabeceiras. Então a gente chama de trilho de mesa. Quando a gente coloca... e caminho de mesa também a gente teria que ter esse nome. Quando a gente faz realmente o table decor, a gente usa ele como tete-a-tete. Como que é o tete-a-tete? É quando você coloca ele na vertical, na mesa, com relação às cabeceiras, e aí a gente vai ter uma pessoa de frente para outra, né? Em frente, o tete-a-tete significa frente a frente. Essa é a melhor forma de montagem de mesa, porque nessa forma a gente consegue realmente interagir muito. Quando a gente está montando uma mesa para várias pessoas, e aí a gente vai ocupar todos os lugares, inclusive as cabeceiras, aí o tete-a-tete acaba tendo que ter uma nova versão. Então a gente pode usar esse caminho de mesa colocado de uma cabeceira até a outra, e as pessoas que estiverem sentadas assim nas laterais da mesa, elas vão ter que receber ou um jogo americano ou um suplá, tá? Então assim, a gente tem que pensar o que vai ornar melhor com a mesa e o que vai caber também na mesa. Então dependendo do tamanho, a gente já olha assim e fala, não vai ficar bom assim. A gente tem que evitar ao máximo as sobreposições de roupa de mesa. Eu já estou falando, a gente está fazendo table decor, a gente tem que usar realmente a imaginação, porém algumas coisas não são aceitáveis. Assim, você ficar realmente sobrepondo muito as coisas fica estranho. E cruzar trilhos também não é legal. Então, não, Carol, eu tenho uma mesa de 6 lugares, mas eu tenho 3 trilhos. Eu vou colocar um trilho assim e 2 assim. Não vai ficar bom. Então você tem que optar para usar um só trilho e 4 suplás ou 4 jogos americanos, se o tamanho da mesa comportar. O que eu acho que fica muito legal e é o que eu sempre trago na Amor e Cor de exemplo para vocês. Colocar 2 caminhos de mesa e as cabeceiras a gente usa o suplá, fica muito bonito, tá? E aí a gente não cruza o caminho de mesa, porque quando a gente está cruzando, a gente está sobrepondo a roupa e aí isso daí não fica bom, ele não fica bom nem visualmente e realmente a gente já começa a fugir muito da regra da etiqueta, tá? Uma outra coisa que eu anotei aqui pra gente conversar sobre o trilho de mesa, o caminho de mesa, o tete-a-tete, é a caída mínima, tá?
Quando a gente está usando esse tipo de roupa de mesa, a gente tem que deixar ela cair minimamente ao final da mesa uns 10 centímetros. Então, dependendo da mesa que a gente tiver, a gente vai precisar de um caminho de mesa personalizado se a gente quiser usar ele realmente de um lado até o outro dessa mesa. E esse caimento tem que ser mínimo de 10, mas se a gente estiver falando de etiqueta, a gente tem, por exemplo, a toalha de mesa, a gente fala um mínimo de 50 centímetros de caída. Só que como o caminho, a forma com que ele é colocado, a gente pode aceitar algo um pouco menor do que para a toalha. Por quê? Porque como ele vai ser algo mais justo com o que a gente está sentado e a gente está usando, faz com que a gente tenha menos acidentes, né? A toalha, como ela está sobre a mesa toda, a gente pede um caimento maior, um caimento de 50 centímetros. Para o caminho de mesa, 10 centímetros está ótimo. A gente tem alguns caminhos de mesa que tem inclusive um pêndulo, né? A gente tem visto muito, tá super em alta, na moda você fazer o bico, né, no caminho de mesa e um pêndulo. Para que serve aquilo? Esses caminhos de mesa que tem esse pêndulo, eles servem para as mesas que ficam em áreas externas, que bate muito vento e aí nem sempre a gente vai conseguir fazer com que a roupa de mesa ela fique no lugar. Eu já fui em um casamento que foi desesperador. A gente arrumava a mesa e o vento levantava tudo. Então hoje aqui, gente, tá um vento que vocês não fazem ideia. Foi super difícil, assim, andar na rua. Eu vejo as pessoas de moto, todo mundo bem agasalhado. Eu tô até agasalhada por conta disso. Então tem ventado muito, tá bem fresquinho. E às vezes a gente cai de fazer o nosso evento justo num dia que tenha muito vento. Então ou a gente vai colocar algumas peças estratégicas segurando essa roupa de mesa, e as opções que a gente tem são essas roupas que tem esses pêndulos que fazem com que ela fique mais pesada e aí ela fica melhor no lugar, tá? Outra coisa que a gente precisa pensar, todas as vezes que a gente está organizando um trabalho, uma mesa posta, vai receber alguém, a gente tem que pensar qual cor a gente vai usar. Então, à medida que a gente pensa as cores que a gente for usar, a partir das cores que a gente vai ter nesse caminho de mesa, a gente começa a brincar com os acessórios. Então, dependendo do que a gente colocar ali, a gente vai poder brincar com as flores, com os porta-guardanapos. Mas o ideal é a gente escolher justamente, olha, para receber essa visita eu quero um vermelho, para receber essa visita eu quero algo verde que remeta à natureza, eu quero um ambiente mais tranquilo, porque a gente quer conversar demoradamente. Então aí você já pode pensar de repente em uma cor azul, né? Então assim, a gente vai pensar a cor e a partir das cores que a gente definir para a mesa, para o evento, a gente vai escolher as demais itens e fazer a ornamentação. Lembrando, é claro que a gente tem sempre um orçamento para a gente fazer sempre uma mesa, e o ideal é a gente aproveitar tudo que a gente tem em casa. Então, pensem na cor, avaliem o que tem em casa e a partir disso vocês começam a planejar essa mesa posta. Uma outra dica com relação a usar não só o caminho de mesa, mas realmente preparar um ambiente para fazer a mesa posta, receber alguém, é sempre pensar na pessoa que você está recebendo. Como é que ela é? Ela é uma pessoa mais simples, ela é uma pessoa que tem uma vida bastante requintada, e aí você vai combinar o que você vai fazer com o jeito que a pessoa é, tá? Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu queria fazer uma mesa posta linda para minha amiga, porque ela me ajudou no momento que eu estava precisando, então eu vou fazer uma mesa posta para ela. A primeira coisa que você tem que pensar é qual é o jeito dela. De que forma que ela te recebe quando você vai na casa dela.
e aí você tenta fazer algo um pouco parecido, tá? Porque o que a gente faz quando a gente prepara a mesa para alguém, a gente faz aquilo assim realmente de coração, com muito amor, mas você não pode fazer muito além das expectativas dela, porque às vezes você pode até envergonhar a pessoa. Você coloca vários itens ali que de repente ela não sabe usar. E aí, em vez de você assim homenagear, ela pode se sentir assim, nossa, mas e agora, né? O que que eu faço? Se sentir sem graça com o ambiente que você organizou. Então, de acordo com a pessoa, você vai colocar pompa e circunstância lá no evento. E tem uma história bem legal com relação a essa questão do que fazer à mesa, de que forma a gente organiza para que as pessoas realmente se sintam bem. É o desenho da Bela e a Fera. Isso foi muito legal quando o professor Jair Marcati ele citou a questão da Bela e a Fera e essa questão da etiqueta à mesa do receber bem. Na Bela e a Fera a gente tem uma passagem muito linda, onde a Bela prepara um jantar maravilhoso para a Fera. E aí quando eles se sentam para jantar, a Fera senta naquela mesa, aí ela olha para todos aqueles talheres e a Bela começa a tomar a sua sopa. E aí à medida que ela começa a tomar a sopa, ela olha para a Fera e a Fera ela não tem mãos. Como é que ela vai fazer para tomar essa sopa? Então aí a Fera pega com as patinhas, né? A Bela pega com as mãos o pote e toma. E aí a Fera se sente super à vontade, ufa, vou conseguir jantar. E toma também a sopa utilizando as suas patas. Então a gente tem que pensar nisso. Todas as vezes que a gente for receber alguém, será que a pessoa ela vai conseguir se adequar para aquela mesa que a gente preparou? Então isso é uma questão realmente de bom tom, quando a gente prepara uma mesa e pensa, quem vai sentar nessa mesa vai saber utilizar essas taças, vai saber utilizar esses talheres, e é isso daí que a gente precisa realmente adequar ao definir um lindo table decor. Pensar quem vai usar essa mesa, quem a gente quer homenagear e se ela vai saber realmente fazer o uso de tudo aquilo que a gente dispor. A gente fala também que quando a gente percebe que a pessoa está um pouco sem graça, ela não sabe muito bem o que fazer, a gente faz primeiro. Nós temos muitas vezes o hábito, né, de falar para a pessoa, sirva-se. E aí a pessoa fica sem saber como começar. A gente pede para a visita se servir e se ela não se serve, a gente se serve. Porque aí a gente mostra para ela qual que é a forma de consumir aquele alimento, a porção e tal, e aí ela se alivia e começa realmente a degustar o jantar. Então assim, eu acho que agora para vocês ficou tudo muito claro com relação a essa questão de como fazer para a pessoa se sentir bem. Pensem sempre na Bela e a Fera e aí usem e abusem dessa questão do eu inicio, já que você realmente tá um pouco na dúvida, tá? Então isso é muito legal. Às vezes a gente prepara algo para impressionar uma pessoa, mas a gente vai além das expectativas dela e de repente ela não sabe realmente de que forma que ela vai fazer para utilizar os pratos e talheres que nós colocamos à mesa. Então é de bom tom a gente conduzir tudo isso de forma que o nosso convidado realmente se sinta homenageado. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês com relação a usar o caminho de mesa na mesa posta é verificar se é possível você usar o suplá. O suplá a gente só vai usar se for um brunch, onde a gente usa o prato raso, ou um jantar ou um almoço. E aí a gente verifica se... eu trouxe aqui alguns caminhos de mesa, não sei se vai dar para vocês observarem, tá? A gente verifica se, de acordo com o caminho de mesa,
Ó, esse daqui é um caminho de mesa, tá vendo que ele é bem largo? Se de acordo com o caminho de mesa, é possível eu colocar o suplá, tá? Então, se for possível e for realmente, for receber a pessoa com um prato raso, nós podemos optar por colocar o suplá e aí, naqueles lugares que eu falei, que seriam as pontas das mesas, a gente colocaria o mesmo suplá. Fica tudo diferente, fica uma bossa, porque aí as pontas das mesas ficam somente com o suplá, e aí você pode também fazer colocar um guardanapo, por exemplo, diferente nas pontas da mesa para diferenciar ainda mais, e isso aí realmente vai dar assim um toque de requinte para o ambiente que você está criando. Então, todas as vezes que no seu trilho couber o suplá, coloque o suplá, tá? E aí só lembre que o suplá ele só pode ser usado com prato raso na hora que você for oferecer a sobremesa. O suplá ele tem que ser retirado, tá? Mesmo das ponteiras que só tiver o suplá, aí a pessoa vai comer com o pratinho de sobremesa direto na mesa, porque a gente parte sempre do princípio que a mesa tá limpa, né? A primeira coisa que a gente faz antes de arrumar o ambiente é limpar ele, e a mesa, claro que vai ser limpa, e aí a gente pode retirar esse suplá se a gente tiver deixado só ele ali nas ponteiras da mesa, tá? Então aqui eu trouxe essa combinação que eu achei assim bem interessante, ó, de passarinhos, né? Um estampado de passarinhos com um suplá mais liso, ó, um suplá mais liso, cor de rosa. Aí eu trouxe o porta-guardanapo rosa pra gente combinar. E aí você pode colocar, de repente, um guardanapo branco. Olha como fica super bonito. Essa mesa aqui eu já coloquei e tem fotos dela no Instagram da Amor e Cor, então dá pra vocês conferirem. Olha aqui, uma outra versão que eu também trouxe que eu acho que fica sensacional é essa aqui. Ó, é um caminho de mesa. Esse daqui é um poá. E aí dá pra gente trazer um suplá laranja com vermelho, que cabe bastante até com relação às cores. E aí a gente pode usar para ficar o destaque do branco com o branco e a rosa laranja. Olha só como fica lindo esse aqui também. Então assim, a gente sempre que vai pensar em usar o caminho de mesa, a gente pode fazer essas brincadeiras de usar o suplá ou não. E aí ornar ele com as cores que a gente achar que vão realmente ambientar e deixar tudo mais gostoso assim para receber a pessoa. Uma coisa que eu queria falar, que eu abordei, mas eu não aprofundei, é a questão do tipo de tecido. Esse daqui, por exemplo, é um trilho de mesa. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Esse daqui, por exemplo, ele é um trilho de mesa feito em um tecido semi-impermeável. Então você põe a água não penetra, rapidinho você consegue limpar. E a gente faz também aqui o caminho de mesa em tricoline. Então esse tecido de passarinhos é um tricoline, 100% algodão. Então são as opções que a gente acaba usando aqui na Amor e Cor. Eu tento usar sempre, gente, tecidos 100% algodão. Porque o tecido 100% algodão, ele é um tecido mais resistente, então você vai conseguir usar mais vezes, você vai poder lavar essa peça assim mais tranquilamente, e o tamanho do encolhimento, ele é menor para os tecidos de 100% algodão. Tá? Então, inclusive esse que é semi-impermeável é 100% algodão, tá? A gente encontra algumas coisas sintéticas por aí, e aí no toque ela não fica tão gostosa. Porque é bom quando a gente pega um guardanapo e o guardanapo ele é 100% algodão, a gente começa a notar a diferença. Ou o guardanapo às vezes ele é de linho, mas ele é um pouquinho mais rústico, então aí a gente já fala, esse aqui não é tão gostoso, né, no toque. Então assim, eu me preocupo muito com relação a como a pessoa vai se sentir ao usar aquela roupa de mesa.
A tricoline, o encolhimento dela, a gente considera normal nas tricolines boas, de 3 a 5%. Mas eu tenho pouquíssimo problema com relação ao encolhimento, tá? O encolhimento da tricoline e de todos os outros tecidos, ele acontece. Mas quando ela é 100% algodão e dependendo da marca que você usa, o encolhimento ele é muito menor, tá? Existem pessoas que, inclusive, lavam os tecidos já para ele ter um encolhimento e depois fazem a costura. Gente, mas assim, é um processo tão trabalhoso. E aí eu gosto de enviar para as clientes uma roupa de mesa que nunca foi lavada, que nunca foi usada, para ela chegar aquele tecido em casa, ela cheirar e ter assim o cheirinho de loja mesmo, né? Ou, ao invés de um cheirinho de amaciante, né? A gente também não vai mudar algo que não seja com um odor agradável. Mas a gente opta por não lavar, então a gente conta assim mais ou menos esse encolhimento de 3 a 5%, tá? Super normal, acontece como todo tecido. Até as roupas, às vezes, que a gente compra, né, a roupa encolhe. Às vezes avisa, né? A gente calçadinha, a gente já sabe, a gente compra e sabe que ela vai encolher ou lacear um pouco. Então a gente tem sempre que contar com isso realmente por conta da questão dos tecidos. E aí, já entrando mais um pouquinho no final da nossa live. Deixa eu tomar uma aguinha. A gente deve sempre pensar, gente, e se divertir enquanto a gente está preparando o evento, enquanto a gente está preparando essa mesa posta. Então, assim, a gente precisa pensar, se colocar na lave seca com certeza. Quando eu faço o envio das roupas de mesa, eu já envio elas com uma tag. E a tag eu ponho até traduzidinha do lado se aquele tecido aceita ou não o lave seca, tá? E, gente, a gente tem uma grande gama de tecidos que não aceitam a secagem, né? Então a gente tem que prestar muita atenção, porque aí depois você fala, poxa, mas essa roupa aqui não... Aí a gente que não prestou atenção realmente se a gente poderia usar a secadora com aquelas peças, tá? Mas esses 5%, eles estão, 3 a 5%, eles estão dentro dessa questão do lave seca. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é isso, essa questão da diversão, à medida que a gente está organizando o evento, pensar nas cores, pensar no sentimento que a gente quer passar, que a gente vai receber aquela pessoa bem, não ficar tão ansioso, né? Às vezes a pessoa fica extremamente ansiosa porque ela vai receber e acaba deixando todo mundo da casa ali nervoso. E não é isso, gente. A mesa posta é tranquilidade, é amor, é receber bem. Então é receber com o coração. E pra gente fazer tudo de coração, a gente tem que se divertir. Olhar para aquela mesa e se ver naquela mesa. Olhar para todo aquele laranja. Não, eu gosto de laranja, eu vou fazer uma mesa laranja. Então assim, é isso daí que a gente tem que ver. Ai, chegou a primavera, né? Hoje é o primeiro dia. Eu vou colocar passarinhos na minha mesa. Eu vou deixá-la super colorida. Poxa, a Carol mostrou aquele suplá cor-de-rosa. Não, eu não acho que eu vou usar suplá cor-de-rosa, não. Eu vou usar um suplá diferente. Eu vou colocar, de repente, um laranja. Não, eu não vou colocar o suplá, eu vou colocar a flor laranja. Então, assim, a gente tem que pensar em algo que realmente agrade a nós mesmas. Porque senão a pessoa vai chegar lá na nossa casa, vai falar, nossa, mas não tem nada a ver com o estilo dela. Né? Então assim, quando a gente faz a mesa posta, a gente faz no nosso estilo, no que nos agrada e tá tudo bem. Eu tento costurar aqui vários estilos diferentes para oferecer para vocês e isso eu sempre pergunto, como é que você gosta? Eu gosto monocromático, eu gosto de colorido. Então assim, à medida que a pessoa vá escolhendo e me falando o formato que ela gosta, a gente vai realmente preparando e deixando tudo no estilo dessa pessoa, tá? Então, o que a gente faz quando a gente
põe uma mesa, a gente vai criar memórias, a gente vai criar memórias afetivas. E aí isso tem que estar casado com o que a gente pensa, com o que a gente sente. E aí quanto mais essa mesa estiver adequada ao nosso propósito, a como a gente gosta de receber em casa, vai fazer com que essas memórias fiquem ainda melhores. A pessoa vai chegar na sua casa, ela vai se divertir. Vai falar, puxa, foi tão bom aquele dia que eu fui na sua casa, eu me diverti tanto, a gente deu tantas risadas. É isso daí que a gente precisa ter como resultado de uma mesa posta. Então não adianta você pegar e fazer tudo o mais chique possível, a pessoa fica sem graça, de repente assim, comer rapidinho e não se sentir bem e querer ir embora. Então o que a gente precisa realmente é criar esse ambiente de aconchego para as pessoas que estão ali chegando, de acordo com a maneira com que elas são, de acordo com o que a gente é também, e aí isso vai fazer com que tudo fique mais interessante, mais gostoso, e a pessoa vai demorar mais na nossa recepção. Então sempre pensar isso todas as vezes que a gente for preparar o ambiente para receber alguém. E por último, né, a última dica aqui do dia é usar a imaginação. Como eu falei para vocês, quando a gente sai da toalha de mesa branca, a gente sai da prata, a gente sai do cristal, nós já entramos no table decor. O table decor, ele aceita tudo. O que ele não aceita? Ele não aceita é a pessoa sentar na mesa e de repente não saber o que vai acontecer, sentar na mesa e o garfo tá no lugar da faca, e aí ela fica, mas essa faca é minha ou essa faca é do outro, o guardanapo tá no lugar invertido, e aí você se sentar e causar uma confusão. Então, desde que você respeite alguns pontos, alguns itens, tá tudo bem, tá tudo perfeito, e faça a recepção, faça a decoração numa maneira que você gosta, que você esteja ali realmente presente de corpo e alma naquela mesa, tá? Então, era isso que eu tinha preparado para falar para vocês. Eu pensei assim, puxa, caminho de mesa, eu não vou ter muita coisa para falar, mas realmente, à medida que eu fui colocando os tópicos para a gente conversar, eu vi que tinha bastante coisa para nós falarmos sobre o caminho de mesa. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui. É tudo preparado com muito amor, com muito carinho. Eu tento responder todas as suas perguntas à medida que elas forem aparecendo. Tem pessoas que assistem depois a live e, poxa, não deu tempo de eu perguntar. A gente pode mandar as perguntas, eu tenho um prazer enorme em responder. Às vezes a pessoa assiste de novo e aí fala, puxa, mas o que ela quis dizer com isso? Pode também mandar as perguntas, eu vou responder cada uma de vocês com muito, muito, muito prazer. Gratidão por vocês estarem aí prestigiando mais uma live da Amor e Cor. E, claro que eu estou aceitando sugestões para o nosso próximo tema. Tá? Então vocês podem falar, pedir temas de etiqueta à mesa, ou um tema sobre alguma roupa de mesa que vocês têm dúvida, algumas questões com relação a posicionamentos, podem perguntar, assim, sugerir, e eu vou tentar realmente responder tudo isso à altura, para que vocês consigam realmente fazer mesas postas cada vez melhores aí na casa de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!